Fala, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Dando sequência ao nosso pool de 16 habilidades do futuro. O papo hoje é de um tema, acho que super em evidência, mas eu tenho certeza que nem todo mundo conhece ele tão a fundo, que é uma palavra difícil, uma palavra até chatinha de falar, que é a tal da flexibilidade cognitiva, né? Um tema que está muito em evidência. A gente tem falado muito sobre de que maneira que essa habilidade vai fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Talvez a explicação do termo seja muito mais fácil do que o tamanho da palavra, mas acho que vale a pena a gente entrar e discutir um pouquinho disso e contar para vocês. Estou bem feliz com a nossa convidada hoje. A Gabi é uma amiga de longa data, apesar da nossa relação também comercial, né? Gabi ser minha cliente, enfim, acho que tem uma coisa muito legal que é a nossa cumplicidade, o jeito que a gente trata negócios, a gente traz conteúdo. Então, Gabi, eu estou muito feliz com a sua participação. Obrigado por ter reservado um tempinho na sua agenda. Obrigado por ter separado aí uns minutinhos para a gente bater um papo. Gabi, me conta, o que é essa tal da flexibilidade cognitiva? Como é que ela está no dia a dia de vocês? Como é que ela mudou a sua carreira até agora? Como é que você traz isso dentro do dia a dia, seu ZAIS, né? O seu dia a dia como gestora de RH? Enfim, bem-vinda aí ao projeto. E, de novo, obrigado, Gabi. Obrigada, Rafa, pela oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar experiências, conteúdos. Acho que nos ajuda, né, a desenvolver também, porque à medida em que a gente vai falando, né, como dizem os grandes especialistas, e a gente tem trabalhado muito nas AIs nesse sentido, o 70-20-10, né? 70% é a prática, 20% compartilhar e 10% só conteúdo. Então, eu espero que esse momento que a gente vai ter hoje aqui sirva um pouquinho de cada, né? Não só para a gente compartilhar, falar de conteúdo, mas também para gerar aí, eu acho que a curiosidade nas pessoas que têm a oportunidade de visualizar esse material, para que busquem mais informações, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tema de flexibilidade cognitiva, porque eu acho que ele daria para a gente falar sobre ele em horas, em dias, porque a gente tem muita coisa por trás, né? Muitos conceitos que acabam sendo desenvolvidos por conta disso, mas eu tentei hoje trazer para vocês um pouquinho, um resumo, né? E de uma maneira bem prática, bem objetiva, que eu acho que é o que faz mais sentido para a gente entender. Então, primeiro ponto é o que é, né? A flexibilidade cognitiva. Eu costumo dizer que é simplesmente você pensar fora da caixa, né? Eu nem uso mais o pensar fora da caixa, que é o que os grandes especialistas falam. Eu costumo dizer muito aqui nas AIS o pensar sem caixa, né? Porque a partir do momento que você tem uma caixa próxima de você, você tende a se limitar, tende a olhar para aquele espaço que você está acostumado e que te traz um maior conforto, né? E aí eu acho que pensando nesse sentido, né, assim, para que serve, né, pensar fora da caixa? Ajuda a gente do ponto de vista de carreira, ajuda a gente no contexto de inovação, de criatividade, olhar caminhos diferentes, né, para problemas muitas vezes parecidos, né, e nem sempre a gente, usando as mesmas ferramentas, a gente vai resolver esses problemas. Acho que a própria situação da pandemia nos traz um pouco essa sinalização, né, de que a gente teve que pensar em alternativas diferentes, né, em pouco tempo, e esse contexto da flexibilidade cognitiva nos ajuda muito nessa linha. Um outro ponto que eu traria para a gente poder refletir nesse sentido, né, então, o que é, né, para que serve, e agora, assim, a gente tem muitas armadilhas no dia a dia, né, para que a gente possa desenvolver essa competência. E essas armadilhas, elas estão muito conectadas com a nossa história de vida, com as nossas experiências, né, que tendem a nos colocar naquele lugar que a gente já conhece, que a gente tem o conforto, né. Então, a gente precisa o tempo todo estar muito atento, né, e trabalhar com alguns exercícios, com algumas práticas que são diárias, para que a gente consiga efetivamente desenvolver esse cenário de ter maior flexibilidade cognitiva, né. E aí, olhando especificamente para exercícios, né, eu daria algumas dicas, assim, né, o que nos ajuda e que é simples, né, aqui a gente fala muito nas AIS isso, assim, gente, pequenas atitudes fazem toda a diferença, e a gente não precisa querer reinventar a história para que efetivamente a gente consiga fazer o resultado acontecer, ou a gente consiga ter sucesso, né? E aí, nessa linha, os exercícios são, né?
se você faz um caminho para o seu trabalho, por exemplo, né, normalmente a gente tende a fazer sempre o mesmo caminho. Então, tenta fazer um caminho diferente, né? Tenta colocar algo diferente na sua vida, no seu dia a dia, né? Ou pelo menos uma vez por mês. Ah, não faço exercício. Tenta começar a fazer. Se você gosta de cozinhar, tenta fazer a receita de uma forma diferente, com uma pitada de tempero diferente, né? São pequenas coisas, mas que vão ampliando a tua capacidade de se permitir a olhar o novo, né? Jogos, palavra cruzada, quebra-cabeça, isso ajuda muito a gente a trabalhar não só a memória, né? Mas essa possibilidade de visualizar caminhos diferentes para fazer as coisas. Leitura, vídeo, filmes, o network da gente, né? Eu acho que esse é um ponto primordial, e aí você deu essa introdução bacana no início, né? O quanto a gente consegue ampliar a nossa forma de pensar, junto com as pessoas que a gente reforça o relacionamento da gente, né? São histórias de vida diferentes, são experiências diferentes, que nos ajudam a pensar de uma maneira diferente. Então, acho que, pensando em linhas gerais, Rafa, assim, que eu compartilharia, né, em termos de conhecimento com o público, seria muito nessa linha. Coisas práticas, fáceis, mas que faz a diferença, porque hoje, quando a gente pensa, né, se encaixa, a gente consegue evoluir na nossa carreira, a gente consegue resolver problemas complexos, ou seja, todas as outras habilidades que a gente vai falar ao longo desse processo de desenvolvimento estão muito atrelados a esse conceito, né? Como eu falei para vocês, a gente poderia ter dias ou horas trabalhando nisso, né? Existem conceitos como reskilling, upskilling, que a gente só consegue fazer a partir do momento que eu estou aberta, né? Que eu estou com essa flexibilidade. E aí a gente pode fazer uma analogia do cérebro se exercitando, né? Como se fosse na academia. Como é que a gente consegue fazer o nosso pensar se expandir, né? De uma maneira sempre flexível mesmo, como um elástico, né? Para que a gente tenha condições de sair um pouquinho do lugar comum, de ter a possibilidade de pensar em diversidade. Não dá para você ser diverso se você não trabalhar a sua flexibilidade cognitiva, né? Então, eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer aqui para que a gente pudesse pensar um pouco mais nessa habilidade como algo que é essencial para o dia a dia da gente. Agora, Gabi, eu estou entendendo que é uma habilidade, pelo que você trouxe, que pode ser desenvolvida nas pessoas, né? Eu fico pensando, eu batendo papo com alguém do meu time ou batendo papo com alguém de mercado e a pessoa me questiona sobre o que é essa tal da flexibilidade cognitiva, eu assisti o vídeo da Gabi, eu sei explicar, e a segunda pergunta é, legal, eu quero ser uma pessoa com essa habilidade, eu quero desenvolver isso dentro de mim. Eu não vou nem falar de criatividade ainda não, a gente vai ter exatamente um módulo aqui para falar de criatividade, mas você começou a falar de exercício, eu queria entrar um pouquinho nisso com você, se possível, né? Como você estimula esse pensamento no seu time. Se você quiser trazer insights até, eu sei que você é mãe também, tem isso no dia a dia, né? Eu lembro das brincadeiras que eu tive quando eu era criança, né? Brincar de dominó, brincar de carrinho, brincar de corrida, milhares de outras atividades que estimularam talvez o surgimento disso na gente, né? Como amadurecer essas brincadeiras para o mundo corporativo, Gabi? Sim, se você quiser trazer de novo, vida pessoal e profissional, acho que é ótimo, é válido. Mas como é que eu aprendo isso? Vamos lá. Acho que a primeira pergunta, né, Rafa, assim, essa habilidade, ela é desenvolvível, né? Assim, ela é passível desse desenvolvimento? Com certeza, né? Eu acho que o principal ponto, assim, para a gente desenvolver não só essa habilidade, como qualquer outra, né, que a gente tenha, é essa questão do estar aberto, né? Do você querer conhecer novas coisas, do você querer fazer coisas diferentes, e aí eu acho que essa analogia com criança é bacana que você trouxe, né? Assim, eu sou mãe postiça, porque eu tenho enteados e muitos sobrinhos, mas uma das coisas que eu gosto muito, né, de fazer, seja com os pequenos ou com os mais velhos, é sempre essa coisa de trazer brinquedos didáticos, né, de construção, porque isso nos ajuda no dia a dia, a gente a se permitir coisas, né?
e a ter tolerância à frustração, porque nem sempre você vai conseguir ganhar num determinado jogo, mas vai te despertar a criatividade, né? Que é o que você falou. A gente vai ter um momento para falar só disso dentro das habilidades, mas o fato de você ter curiosidade, não só a criatividade, mas a curiosidade, né? De montar um carrinho que quebrou, ou é juntar uma peça, é a história do Lego, né? Assim, o Lego traz muito esse contexto na brincadeira, né? De você fazer coisas que não necessariamente está lá no guia, no manual te orientando, né? E eu acho que isso, quando a gente traz para a vida real, é muito muito objetivo, né? Então, assim, como que eu trabalho hoje com a minha equipe, né? Eu sempre compartilho lives, sempre compartilho conteúdos, né? É óbvio que, e aí, por isso que a gente fala do 70-20-10, né? Por mais que as pessoas leiam, por mais que as pessoas busquem esses conhecimentos, é a prática que vai efetivamente fazer as coisas acontecerem, fazer a mudança não só da mentalidade das pessoas, mas a mudança do comportamento, né? E aí eu acho que, por isso que eu falo que é uma prática diária, porque não adianta, a gente acaba sendo sempre condicionado a voltar para aquele estado que para a gente é mais confortável, né? E se você nasce num ambiente em que você não tinha tanto estímulo, consequentemente, você vai ser uma pessoa mais retraída, né? Vai exigir de você um pouco mais de disponibilidade, de abertura para poder desenvolver essa competência. Se você teve a oportunidade de nascer num ambiente que te estimulava, né? Que te incentivava a ser curioso, a buscar novas coisas, com certeza vai ser mais fácil. Mas eu diria para você que, assim, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia que ajuda a gente a ser flexível, né? Não é só no trabalho, é em casa, como eu dei o exemplo da receita, como eu dei o exemplo de um filme, né? Conversar com pessoas, os amigos, o encontro com os amigos, né? Mesmo que não seja presencial, virtual, mas isso tudo nos ajuda porque você começa a ter pontos de vista diferentes, né? Para situações que muitas vezes você já viveu e começa a te despertar a curiosidade mesmo que eu falo de por que não? E se eu fizesse dessa forma, será que seria interessante? Será que seria pertinente? Eu teria uma outra solução, né? Uma outra resposta? Então, eu tento muito fazer isso, seja em casa, né? Ou com o time, no sentido de trazer novos conteúdos, mas sempre buscando esse momento de reflexão, né? Assim, como é que isso te atingiu intimamente, né? Como é que você percebe esse tema? Como é que você imagina que você pode desenvolver a sua habilidade com esse tema? E uma coisa que eu gosto muito de fazer com o time é colocá-los para compartilhar experiências mesmo, né? Então, assim, viu um novo conteúdo? Beleza. E o que para você foi o ponto mais importante? E como que você aplicou ele no dia a dia? A partir do momento que a gente compartilha essas experiências, consequentemente, o nosso olhar sobre a situação acaba se ampliando, né? A gente consegue, e de novo, a gente precisa estar aberto para isso, né? Não tem um manual, e por mais que eu tenha dado dicas e exercícios, não adianta a gente pensar que, olha, segue exatamente isso, que é o que vai te dar flexibilidade cognitiva. Não, né? Na verdade, a gente precisa estar atento o tempo todo, né? Se eu estou sendo preconceituoso, ou seja, eu não estou aberto à diversidade, então, opa, como que eu posso melhorar isso, né? Para a gente abrir o nosso horizonte, a gente precisa estar o tempo todo exposto. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa se permitir se expor para que a gente tenha condições de pensar em novas alternativas de caminhada no nosso dia a dia. Mas você tocou em dois pontos que para mim são fundamentais. O primeiro é a gente pensar, talvez em um primeiro momento, no nosso micro, né? Nas pequenas atitudes, né? A gente fica, acho que a gente gasta muito da nossa energia pensando em soluções mirabolantes, pensando em super inovações, né? Ontem a gente gravou a aula de agilidade, né? E quando a gente falou de agilidade, a gente citou o exemplo do Amazon, né? A Amazon não foi a empresa que inventou o e-commerce e não foi a primeira a entrar no mundo digital vendendo livros, né? E hoje, por uma série de boas práticas internas, talvez não percebidas pelo consumidor final, né, que apenas entra no site e faz uma compra, ela se tornou a gigante que se tornou. Vou pegar o exemplo brasileiro nosso, né, que é a Magazine Luiza. A gente, talvez como consumidores, a gente tenha a nossa opinião formada de entrar numa loja e imaginar que, ok, a Magazine Luiza é mais um grande varejista, mas os resultados mostram que as
pequenas práticas dão muito resultado, né, Gabi? E outro ponto que você citou que eu gosto muito, que é você estar aberto, né? Eu acho que em todas as atitudes, né? Eu acho que é um mix do que eu falei primeiro, que você trouxe também, com estar aberto, né? É fazer uma viagem e buscar mudar a sua rotina que normalmente é feita, é você ir almoçar com um grupo e no dia seguinte testar almoçar com outro grupo. A gente acaba tornando todas as decisões nossas muito automáticas, né? A gente sai de casa, a gente vai para o trabalho, hoje não, né? Mas a gente sai de casa, vai para o trabalho e a primeira coisa que a gente faz é ligar o Waze. O Waze dita o caminho. A gente não tem mais a capacidade de escolher o caminho porque a gente está dependendo de um aplicativo. Então é muito maluco isso. Agora, Gabi, você como gestora de RH, né? Você deve ter feito na sua vida milhares de entrevistas, né? Por todos os lugares que você passou. Como que você conseguia perceber essa habilidade nas pessoas, né? Que tipo de pergunta você fez? E eu estou imaginando que você dava prioridade para recrutar pessoas já com essa habilidade, ou 100% desenvolvida, ou com grande potencial de desenvolvimento, né? Então, como que você conseguia perceber numa entrevista, numa dinâmica, essa pequena capacidade, Gabi? Eu acho que tem um ponto que é justamente essa prática, né? Então, eu gosto muito de começar as minhas entrevistas entendendo um pouco a história dos candidatos, né? Por onde passou, qual que é o momento atual. E aí, duas perguntas que eu gosto muito de fazer, que me ajudam não só a perceber essa condição de flexibilidade cognitiva, como outras habilidades também, né? E são perguntas bem abertas, que de todas as experiências que a pessoa teve, né, qual que é aquela que foi mais gratificante, aquela que iria para um livro, né? E aí, normalmente, as pessoas trazem aquilo que toca mais, né? E esse porquê vem muito nessa coisa de qual é a satisfação, né? A interação que se teve, a conquista que se teve. E aí, em contrapartida, eu sempre faço uma outra que ok, né? Pensando agora ao contrário, foi a experiência mais sofrida. E por quê? Né? Porque a gente não vive só da alegria, né? A gente não vive só da foto bonita do Face e do Instagram. Então, a gente tem as nossas dores e delícias de ser quem somos. E aí que isso é bacana, porque dá para a gente esse equilíbrio, né? De saber aonde que a pessoa, primeiro, se percebe, né? Dentro de um ponto a desenvolver ou uma aprendizagem, e dentro desse cenário, como ela está lidando, né, seja com aquilo que é positivo quanto com aquilo que é negativo, é o que mostra para a gente efetivamente como que ela lida com as situações do dia a dia. E isso totalmente mostra para a gente essa questão de flexibilidade cognitiva. Então, fica como dica, né, as pessoas se perguntarem isso sempre, porque com certeza elas vão conseguir olhar para esse caminhar delas, né, se foi flexível, se não, né, se as experiências estão muito similares, se ela consegue enxergar esse lado positivo, mesmo que seja numa situação sofrida, né? Mas é o que dá para mim essa condição de perceber uma das habilidades, a flexibilidade cognitiva. Legal, Gabi, legal. A gente está caminhando para os nossos minutinhos finais. Eu queria deixar o espaço aberto para comentários finais, para algum último exercício que você ainda não trouxe, uma carta na manga que você guardou aí para o finalzinho. É sempre muito bacana trocar com quem está no mercado, liderando a área de RH de uma empresa que eu aprendi a admirar, conhecendo mais. Então, é muito bacana ouvir isso de vocês, é muito bacana ouvir isso de você, principalmente. É uma habilidade, sem dúvida, fundamental, né? Gosto muito disso que você fala, de não é pensar fora da caixa, é pensar sem caixa. Eu acho que o fora da caixa está me cansando um pouco como frase. Ele está quase me cansando, parecido com o novo normal. Eu vou ter que pensar normal, eu estou precisando pensar numa palavra nova para explicar o novo normal, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de futuro, não dá para imaginar uma pessoa que não tenha isso minimamente entrando no seu DNA ali, né? Então, assim, eu queria de novo agradecer você pela participação e deixar o espaço aberto para alguns comentários finais. Bacana, Rafa, eu que agradeço, como eu te falei, é sempre um prazer poder compartilhar, né, experiências, conhecimento. O que eu diria para todo mundo é assim, né, acho que o principal
ponto para a gente desenvolver qualquer habilidade é a gente se conhecer, né? Então, se eu pudesse deixar como dica, assim, se olhe, se perceba, veja quais são os seus gaps, quais são os seus pontos. E, consequentemente, a partir desse se conhecer melhor, é que você vai conseguir desenvolver todas as outras habilidades. A gente está falando muito de habilidades do futuro, mas, na verdade, todas essas habilidades, né, que são as habilidades que a ONU trouxe para a gente, são habilidades que desde sempre fazem a diferença, né? E eu, particularmente, acho que é o que você falou, flexibilidade cognitiva é a chave para que a gente tenha condições de trabalhar qualquer outra habilidade. Se a gente não tiver aberto, né, para o novo, se a gente não tiver aberto para tentar novas coisas, para experimentar novas alternativas, novos caminhos, fica bem difícil no cenário que a gente vive, né, o chamado VUCA, volátil, incerto, ambíguo, fica difícil da gente conseguir passear por todas essas searas aí que o mercado nos exige diariamente, né? E isso vale para as nossas relações, né? Relações familiares, para as nossas relações, seja com esposa, marido, né? Relações amorosas. Então, o primeiro passo é se conheça e, consequentemente, você vai conseguir saber quais são os pontos que você precisa trabalhar melhor. Legal, legal. Gabi, de novo, obrigado. Obrigado pelo seu tempinho aí com a gente. Obrigado por dedicar esse espaço aqui para bater papo com as pessoas. É um momento em que a nossa missão de levar conteúdo está cada vez mais clara, né? O projeto do Inco Summit nasceu exatamente para isso, não só para atender todo mundo que está em casa, né? Mas para atender todo mundo a qualquer momento. Esse conteúdo fica gravado, fica disponível, para que as pessoas possam, com alguma frequência, acessá-lo, imaginando que é o que você falou, não é só futuro, né? São habilidades que precisam estar no nosso dia a dia desde ontem, né? Então, Exatamente. de novo, obrigado mesmo pelo seu tempo. Valeu. Eu que agradeço, Rafa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.